Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje chegamos ao 10º mandamento. Estamos nessa série já há algumas semanas e todos nós sabemos, mas é bom lembrar neste último mandamento que os mandamentos foi uma forma de Deus trazer ao seu povo leis para que o seu povo soubesse como deveriam se comportar, dando direção e diretriz ao seu povo. Os mandamentos tinham 3 propósitos, de nos guiar, nos direcionar, estabelecer um bom relacionamento com Deus, com o nosso próximo e a obediência a Ele. Hoje vamos falar do último mandamento, o 10º mandamento, que é não cobiçar. É interessante que essa palavra cobiçar é a mesma de desejar. E o que esse mandamento diz na sua síntese é não desejar aquilo que é do outro. Percebam que os mandamentos, os 5 últimos, têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Não existe problema nenhum em desejarmos melhorar de vida. O problema está em a gente querer e desejar aquilo que não é nosso. Desejar crescer, desejar conquistar coisas boas, isso faz parte da vida e é bom. Mas desejar aquilo que é do outro, diz a Bíblia que está errado. E infelizmente, a nossa natureza caída, ela tem essa tendência de querer desejar aquilo que não é nosso. Por isso, Paulo nos adverte, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, o seguinte, olha: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O problema é que quando, sendo tão abençoados por Deus, por que desejarmos aquilo que é de outro? Se Deus ainda não permitiu que nós alcançássemos, é porque não é o propósito dele para agora. É interessante que quando a gente deseja aquilo que não é nosso, nós estamos dizendo para Deus que estamos insatisfeitos com aquilo que Ele nos deu. Veja como é séria a coisa de desejar, de cobiçar o que não é nosso. Por exemplo, quando a gente lê esse mandamento e começa a analisar o contexto dele, o que a Bíblia usa como exemplo? Sabe o que a Bíblia diz? Quando você lê versículos mais à frente, preste atenção. Ela diz o seguinte: a casa, a mulher, o servo, o jumento. E ao final fala que nós devemos desejar coisa alguma que seja do outro, pois Deus conhece o coração do homem no seu íntimo. Sabe, irmãos, o que me impacta nesses 10 mandamentos? É que esses 10 mandamentos foi entregue por Deus aos seus filhos. Aos seus filhos, aqueles que o conheciam. No entanto, ele colocou ali verdades e parâmetros que, infelizmente, ainda alguns filhos de Deus eram dominados por ele. Um irmão desejar aquilo que está com outro irmão, ou mesmo com aqueles que ainda não são da mesma aliança de fé, para Deus isso é um absurdo. E nós não devemos cometer esse tipo de coisa. Quero que você relembre esses 10 mandamentos, que você analise cada um deles. E como somos filhos de Deus, devemos pautar a nossa conduta, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso irmão nos 10 mandamentos. Se conseguirmos fazer isso, estaremos sendo não só agradáveis a Deus, mas também sendo um bom exemplo aqui nessa terra. E é interessante que Jesus, ele diz uma palavra no Novo Testamento que os mandamentos são resumidos em 2 coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olhe para trás, reveja os mandamentos e você vai ver que se você amar a Deus
de verdade, com todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu coração, você cumprirá os 5 primeiros. E se você amar o seu irmão como a você mesmo, você cumprirá com facilidade os 5 últimos. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que esses mandamentos tragam para você refrigério, alegria e paz. Deus te abençoe, muito obrigado. Se você tem gostado, você, por favor, compartilhe, você dê aí um like e com certeza você vai estar abençoando outras pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.